Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. E eu estou muito feliz, muito agradecida ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui numa reunião de oração e muito feliz por saber que nenhuma situação ela inibe, né, a obra de Deus. Né? A obra de Deus, o corpo de Cristo é um corpo que está em andamento em qualquer época, em qualquer tempo. É um organismo vivo. E é por isso que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às situações tão adversas que a gente tem vivido, a igreja não para. Né? A igreja está em pleno andamento, adorando ao Senhor, vivendo a comunhão, mesmo que à distância, mas vivendo a comunhão genuína, verdadeira, pelo vínculo do amor. Né? E a gente também está unidos, nós estamos unidos também, né? Em oração. Né? Estamos unidos também em oração. E queria, então, hoje nós estaremos refletindo sobre o Salmo 61. Eu queria ler esse Salmo, queria compartilhar esse Salmo, que também é uma oração, esse Salmo que também tem falado, é a expressão viva de um coração que se derrama diante de Deus. E o Salmo diz assim, e o Salmo fala assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Essa oração é uma oração do rei Davi. Né? E o título desse salmo, na verdade, é oração pelo rei. Né? Pelo rei. E aí, então, só para que nós entendêssemos aqui, certamente os irmãos já conhecem, mas Salmo é um livro de cânticos, é uma coletânea de cânticos, né, que expressa, não expressa, não conta a história de Deus, não expressa apenas a pessoa de Deus, mas, acima de tudo, é um livro, né, que revela muito da nossa humanidade. É um livro onde existem várias expressões, né, de dor, de lamento, de alegria. Né? Os salmos foram compostos em vários momentos, em várias circunstâncias, né? De vitórias, de derrotas, né? De perseguições, de doença, de depressão, de solidão. Né? Esse é um salmo que expressa, que rasga, que traz evidência à alma humana. Né? E esse salmo, então, especificamente, composto por Davi, é uma oração, né? E ele é uma oração feita num momento muito difícil da vida dele, como muitos outros momentos aconteceram. Né? Ele diz no versículo 2 que o coração dele estava profundamente abatido. Né? Ele diz, no abatimento do meu coração. Né? Ele clama ao Senhor no abatimento do coração. E ele estava vivendo a perseguição de inimigos. Né? Tudo indica, segundo os estudiosos, que esse salmo foi composto por Davi no momento que ele estava longe, né? Longe da cidade, longe do templo, longe ali da presença de Deus, simbolizada pelo templo, e diz que ele está longe por conta da rebelião do seu filho Absalão. Então era um momento extremamente triste para Davi. O seu coração estava profundamente abatido. E ele, como em muitos outros salmos, recorre à oração como maneira de enfrentar aquele momento que ele estava vivendo. E por que Davi era um homem de oração? Por que Davi
compõe salmos em vários momentos da sua vida. A gente vê salmos ele cantando, jubilando de alegria, celebrando as vitórias que ele experimentou. Mas por que em todo tempo esse homem, né, esse rei, recorria à oração? E esse salmo, então, vem nos mostrar as razões, né, por que Davi buscava, através da oração, né, uma forma de enfrentar e de lidar com as questões próprias da vida. Eu acho muito interessante, porque talvez esse seja sendo o momento que você está vivendo. É um momento de abatimento, um momento de distanciamento, um momento de solidão, um momento onde você se sente ameaçado, né, pelos inimigos, e não só os inimigos externos, mas também como os inimigos internos, aqueles piores inimigos que muitas vezes estão agindo dentro de nós, as nossas emoções, afligindo a nossa alma, né, a nossa própria carne. Então, eu quero olhar para esse texto hoje, né, essa oração que foi feita, talvez cantada, mas ela vem mostrar para a gente por que Davi era essa pessoa que recorria à oração. E a primeira coisa é o primeiro versículo. Né? Ele diz o seguinte: ouve, ó Deus, a minha súplica. E a primeira coisa que esse texto vem mostrar para a gente é que Davi recorria à oração porque ele sabia que estava diante de um Deus vivo, um Deus que tinha ouvidos e ouvia, tinha boca e falava, tinha mãos e tocava. Né? Ele estava diante não de Deus das nações que circuncidavam, né, lá, mas ele estava diante de um Deus vivo, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, o Deus que ouve, o Deus que está atento à necessidade. Diz a palavra aqui que Deus ouve a minha súplica, atende a minha oração. No versículo 3 ele diz: porque tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Ele sabia diante de Deus, ele conhecia o caráter daquele Deus, né? Desse Deus que é o nosso Deus, um caráter justo, um caráter bom, né? Cheio de compaixão, cheio de misericórdia, esse Deus que é refúgio, esse Deus que é socorro, esse Deus que é aconchego na hora da aflição, é o Deus que é a força, né? Que é a proteção, é esse Deus, e ele sabia muito bem diante de quem ele estava. Isso precisa encher o nosso coração de esperança, né, de ânimo e de motivação para que a gente esteja diante de Deus em tempos de aflição, em tempos de pandemia, em tempos de solidão, em tempos de abatimento, em tempos de desânimo, de fragilidade. É chegar e dizer: Senhor, ouve a minha oração, Senhor, ouve a minha súplica, porque o Senhor é a minha torre forte, porque o Senhor é o meu refúgio, porque o Senhor é o meu abrigo, o Senhor, sobre as tuas asas eu posso repousar seguro. Né? E a gente percebe não só esse salmo, mas são tantos outros salmos que ele fala a respeito desse Deus que ouve. O Salmo 118 diz que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouviu a voz, e ele vai dizendo que ele clamou e o Senhor interviu, e não foi um só salmo, o Salmo 17, ele clama também pelo Senhor, 117, e tantos outros. Desculpa, o Salmo 17, né? O Salmo 118. E aí a gente vai vendo essa ação de Deus sobre a vida de Davi. Mas uma outra coisa que levava Davi a recorrer à oração em tempo de abatimento e tempo de afastamento, né? Diz a palavra que ele sabia não só quem era Deus e conhecia o caráter de Deus, mas Davi também sabia quem era ele. Ele sabia da sua estrutura, ele sabia da sua fragilidade humana. E no versículo 2 diz o seguinte, na parte B do versículo: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Sabe? Ele sabia que, por mais que ele fosse rei, por mais que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, por mais que fosse um homem experimentado, né, um homem de intimidade com o Senhor, porque ele sabia que perto estava o Senhor daqueles que tinham o coração quebrantado, um coração compungido, mas diz a palavra, né, que ele sabia a condição dele, que ele não tinha condições de se proteger, de se livrar, de ser para ele mesmo um socorro,
Ele não tinha condições de subir no lugar mais alto que o protegesse dos ataques do inimigo. E ele, então, humildemente, faz esse pedido ao Senhor. É como se ele dissesse: Senhor, olha a minha estrutura, olha a minha condição, olha como eu sou fraco, mas, Senhor, a minha fraqueza me leva a buscar a força do Senhor. A minha incapacidade me leva a buscar a capacidade do Senhor. A minha inadequação me leva a buscar todas as possibilidades e adequação do Senhor. Meu Senhor, porque o Senhor intervém em toda e qualquer situação. E ele sabia, então, né, a sua real condição. Ele diz: leva-me para a rocha que é mais alta para mim. É mais alta, que é alta demais para mim. Eu não consigo subir. Eu não tenho competência para subir. Eu não tenho competência para me proteger. E essa é uma razão excepcional que precisa nos fazer recorrer à oração em tempo de abatimento, em tempo de sofrimento, em tempo de afastamento, né? É saber, é reconhecer. Né? Tem muitas pessoas que muitas vezes se sentem fracas, se sentem abatidas, até mesmo decorrentes de falhas e pecados, imperfeições, e fogem do Senhor, né? E se distanciam do Senhor. Não, né? É justamente nesse momento que nós precisamos recorrer e dizer: Senhor, olha a minha estrutura. Por isso que o próprio Paulo diz, né, a palavra do próprio Deus para Paulo é: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando você está fraco, aí é que você está forte. Né? É na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Davi, ele recorreu à oração porque ele sabia quem Deus era, né? Sabia o seu caráter, ele sabia quem ele era, reconhecia a sua fragilidade, mas Davi recorria à oração em tempos de abatimento, né? Porque ele sabia o que Deus podia fazer, né? Ele sabia o que Deus podia fazer. Ele sabia que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Salmo 39, composto por ele mesmo, já dizia, né, o Senhor é o Deus que está em todo lugar. Né? O Senhor me sonda e me conhece o meu assento, o meu levantar. Né? O Senhor conhece todas as coisas. E sabia que esse Deus é onisciente, Deus onipresente, onipotente. E por isso que no versículo 6 ele diz: dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Ele estava dizendo o seguinte: olha, Senhor, esse reino, né, o reinado, o meu reinado, né, ele só pode ser mantido pelo Senhor. É o Senhor que garante dias e dias, gerações e gerações, porque é o Senhor que tem o poder sobre todos os reinos, sobre todos os poderes, sobre todos os domínios. O Senhor é o que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o Deus que opera grandemente. O Senhor é não só onipresente, onisciente, mas tu és um Deus onipotente também. E aí ele diz, então: dias sobre dias acrescentas ao rei da vida, né? Mantém esse rei, né? Só o Senhor pode fazer isso. E eu fico pensando, né? Nós estamos vivendo esse tempo que parece que a gente não tem controle, ninguém tem o controle de nada, mas nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, nós não temos controle na saúde, nós não temos controle na política, nós não temos controle nem absolutamente sobre as nossas famílias, não temos controle sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos entes queridos, nós não temos controle de coisa alguma, mas o Senhor tem. O Senhor é que estabelece reis, o Senhor que estabelece reinos, né? E aí ele ora e ele declara isso ao Senhor. Ele declara isso ao Senhor. E aí louvado seja o nome do Senhor, né? Porque quando Davi ora, ele não tinha noção do que ele estava orando, né? Porque esse Davi, por mais que tenha sido um reino, né? Um rei temente, então, né? Reinando de maneira submissa ao controle de Deus, à direção do Altíssimo. Ele não era perfeito, ele não tinha como se manter completamente, mas aqui diz a palavra no versículo 7: permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem.
Ele sabia que esse reinado, para ele, teria fim. Davi viveu e morreu, mas ele, na oração, ele já clamava por aquilo que haveria de vir, né? E o que havia de vir é aquilo que, em Lucas, capítulo 1, né, a palavra cita, que diz o seguinte, capítulo 1 de Lucas, e diz assim a palavra do Senhor, Lucas 31 a 33. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa foi a resposta à sua oração. Né? Davi orou como um homem imperfeito, como um rei imperfeito, né? Como um líder imperfeito, né? Clamando ao Deus que tinha um caráter fiel, justo, amoroso, inabalável. Ele clamou no tempo do abatimento. Esse rei imperfeito, ele buscou a oração porque ele conhecia a sua estrutura e sabia que ele era pó, que ele precisava que alguém o protegesse. Né? Esse rei clamou porque ele sabia, né, que o Deus Todo-Poderoso era capaz de manter dias e dias, gerações e gerações, fazendo com que o seu reinado, né, permanecesse, não na sua fragilidade, mas na pessoa perfeita daquele que haveria de vir, daquele que veio, né, daquele que nasceu do ventre de Maria, daquele que teve o seu reino inaugurado, daquele que teve o seu reino estabelecido, daquele que morreu e que ressuscitou, né, e que vai voltar. E é em nome desse rei, né, não do rei Davi, mas em nome desse rei, Cristo Jesus, é que nós podemos ter reuniões de oração. Né? É por causa desse rei que nós podemos, no abatimento do nosso coração, nos distanciamentos e nas lutas contra os nossos inimigos, nós podemos olhar para esse rei e dizer o seguinte: coloca-me, eleva-me a rocha que é mais alta que eu, a rocha, né, que eu não tenho condições de subir. Né? Então, ele não é só apenas o rei, mas ele é a própria rocha em quem nós podemos estar seguros. Né? E que nós possamos, irmãos queridos, nesse tempo, em todos os tempos, quer seja agora, de tristeza, de afastamento, de abatimento, quer seja no tempo que há de vir, né, de celebração, momento de ajuntamento ou momento de isolamento, né, que nós possamos trazer tudo a esse Deus, nos moldes do rei Davi, sabendo que existe um rei que foi estabelecido, chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Né? Ele é aquele que nos acessa ao Pai. E é diante dele que eu posso derramar a minha alma, eu posso confessar os meus pecados, eu posso apresentar as minhas causas, sabendo que ele, que não é frágil como eu, que não é frágil como Davi, pode me levantar, me colocar seguro sobre a rocha eternal, que é ele mesmo. Ele é o rei, mas ele também é a rocha. Que Deus nos abençoe. Que passemos todo esse tempo de joelhos, clamando aquele que tudo é e que tudo pode, né? E que tem poder para fazer todas as coisas e reverter todos os cenários, porque ele é Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. E que Deus nos levante como igreja presbiteriana em Jardim Camburi, em Santa Maria de Jetibá. Que Deus possa nos levantar, né, para que de joelhos a gente marche. E que de joelho nós experimentemos as vitórias que vêm do alto. E que de joelho nós possamos proclamar que existe um rei, né, que reina absolutamente e que há de voltar, né, para estabelecer de uma vez por todas esse reino, onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá lágrima, não haverá distanciamento, porque nós celebraremos o tempo todo, todo o tempo, na eternidade, num lugar que não tem fim. Né? Que Deus nos abençoe. Glórias sejam dadas ao nome desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, que é viva, que fala aos nossos corações, pela vida da nossa irmã
Cristine, que foi usada por Deus para uma mensagem tão desafiadora, mas ao mesmo tempo que traz conforto do céu para nós nessa noite.